A gente pensa na Amazônia e logo vem à mente a biodiversidade, né? Mas ela também é uma fronteira cheia de desafios econômicos. A grande questão sempre foi como a gente integra uma região tão importante, mas tão remota, ao resto da economia do Brasil. Bom, o governo brasileiro fez uma aposta alta, usando uma ferramenta poderosa, a política econômica. E é daí que surge uma pergunta que é, olha, fundamental. E a pergunta é essa aqui, bem direta. Será que só um incentivo fiscal, sozinho, consegue construir uma comunidade que realmente prospera? É uma pergunta bem complexa. E para tentar responder, a gente vai mergulhar no coração da Amazônia Ocidental. Então, para entender essa aposta do governo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que estava em jogo, né? Estamos falando da Amazônia Ocidental, que pega ali os estados o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Uma área que sempre foi vista como uma fronteira com um potencial gigantesco, mas ainda inexplorado. E olha que potencial, viu? A região tem uma biodiversidade que é única no mundo. É de lá que vem produtos super famosos que todo mundo conhece: açaí, guaraná, castanha do Pará. Fora isso, ainda tem borracha natural e reservas minerais imensas, tipo petróleo, gás, cassiterita e até nióbio. Bom, com tanta riqueza na mesa, o objetivo do governo ficou bem claro, né? A missão era destravar todo esse potencial e, de uma vez por todas, integrar essas áreas tão distantes ao resto do Brasil para levar desenvolvimento para lá. E a ferramenta que eles escolheram para essa missão foi, digamos, um experimento bem ousado: criar as chamadas áreas de livre comércio. A ideia era bem simples, na verdade: usar os incentivos fiscais como se fosse um grande imã para atrair desenvolvimento. Mas o que é exatamente uma área de livre comércio, essa tal de ALC? Pensando de forma simples, é uma área geográfica específica que o governo delimita, sabe? Geralmente fica em região de fronteira. E lá dentro o governo oferece umas condições de impostos super especiais, tudo para atrair empresas e fazer o comércio girar. E olha, o atrativo é forte mesmo. As empresas que se instalam nessas áreas podem ficar livres de impostos federais bem pesados, como o IPI e a COFINS. Em alguns casos, até do ICMS, que é um imposto estadual. Para qualquer negócio, isso significa uma redução de custo, nossa, gigantesca. Ok, na teoria parece uma ótima ideia, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Para a gente descobrir, vamos focar num caso bem específico, o de uma cidade que virou um verdadeiro laboratório para essa política toda: Guajará-Mirim. Então, Guajará-Mirim é uma cidadezinha lá em Rondônia com uns 39 mil habitantes, bem na fronteira com a Bolívia, e lá em 1991 ela foi escolhida para virar uma área de livre comércio. A esperança era uma só: dar uma chacoalhada na economia local. Certo. Agora vamos para os números, que é o que interessa. E olha, à primeira vista, os dados econômicos parecem mostrar uma história de sucesso, mas um sucesso absoluto, um verdadeiro boom. Dá uma olhada nesse número aqui. Só entre 2017 e 2021, mais de 1.700, isso mesmo, 1.700 novas empresas abriram as portas na cidade. Quer dizer, é um sinal claríssimo de que o incentivo fiscal estava funcionando, pelo menos para atrair negócios. E não era só lojinha pequena, não. O Produto Interno Bruto, o famoso PIB, que é basicamente a soma de tudo que a cidade produz de riqueza, cresceu, pasmem, 36% em só 5 anos. A economia estava, sem dúvida, superaquecida. E esse crescimento também aparece quando a gente divide a riqueza pelo número de pessoas. O PIB per capita saltou 37%. Isso, em tese, sugere que não só a cidade estava mais rica, mas cada morador também estava. A história parece perfeita, não é mesmo? Mas é aqui que vem a pergunta de $1 milhão. Toda essa grana nova, todo esse crescimento econômico, será que isso realmente melhorou a vida das pessoas que moram lá? Dos cidadãos de Guajará-Mirim? Pois é exatamente aqui que a nossa análise dá um giro de 180 graus. Porque quando a gente para de olhar só para os números da economia e começa a focar nos indicadores sociais, a história que aparece é bem diferente. É uma história de estagnação. essa comparação aqui mostra o paradoxo de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem o boom econômico, com o PIB crescendo mais de 30%. Do outro, a realidade social. O emprego com carteira assinada cresceu míseros 1,9%. E os salários reais, que é o que importa no fim do mês, o poder de compra, ficaram parados no tempo. E o quadro fica ainda mais preocupante quando a gente olha os detalhes. O salário médio, estagnado, ali na casa de 2 salários mínimos. Mortalidade infantil,
que é um indicador super importante de saúde e bem-estar, ficou instável, subindo e descendo. E para piorar, os índices de educação do ensino médio não só não melhoraram, como chegaram a cair. Vale a pena repetir esse dado porque ela é realmente chocante. 1.761 novas empresas. E o resultado foi um crescimento de só 1,9% nos empregos formais. Fica claro que todo aquele crescimento econômico simplesmente não estava virando oportunidade de trabalho para a galera de lá. Então, a grande questão é: por que essa desconexão toda? O que foi que faltou para transformar aquele sucesso econômico todo em progresso social de verdade? A pesquisa que analisou isso nos dá algumas pistas bem importantes. Olha que interessante. Os próprios empresários que foram para lá é que apontaram os problemas. Eles falaram de custos secundários muito altos, tipo o frete, que numa região isolada é caríssimo, reclamaram da falta de gente qualificada para trabalhar na cidade, da infraestrutura pública que era bem precária e, talvez o mais importante, da falta de políticas da prefeitura para dar um suporte. Resumindo a ópera, o incentivo fiscal era um motor V8 super potente, mas faltava todo o resto do carro. Faltava estrada, faltava piloto treinado, faltava apoio. A conclusão da pesquisa que baseou essa análise, dos autores Pinho e Aguiar, é bem direta e resume tudo perfeitamente. Eles dizem o seguinte, abre aspas, a concessão dos benefícios fiscais sem a implantação de políticas públicas de desenvolvimento municipal gera um campo de forças antagônicas que prejudicam diretamente o desenvolvimento socioeconômico. Fecha aspas. Ou seja, uma coisa anulava a outra. Então, o veredito de toda essa história parece bem claro, né? Incentivos fiscais são, sim, uma ferramenta poderosa, mas é uma ferramenta meio bruta. Eles até conseguem atrair dinheiro, atrair empresas, mas sozinhos eles não constroem estradas, não formam profissionais, não criam uma comunidade que seja de fato próspera. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que vale não só para Guajará-Mirim, mas para qualquer lugar. A pergunta, no fundo, não é só como a gente gera mais riqueza. A verdadeira pergunta é como a gente garante que o crescimento da economia se transforme de verdade em progresso para as pessoas.